Olha a diferença absurda no nível de resposta desses dois chat GPTs aqui. E eu tô falando isso porque eu vou te mostrar como ativar o que eu chamo de modo Deus no chat GPT, que vai fazer ele passar de um mero estagiário para você, para de fato ser um mentor, um sócio, um parceiro de pensamento que consegue te ajudar em literalmente qualquer etapa do seu trabalho, te tornando muito mais inteligente e muito mais produtivo também. E não importa se você é freelancer, se você é empreendedor, se você é advogado, marqueteiro, programador, médico, não importa. E para você ver um pouco do poder que eu tô falando isso, é só você comparar o nível dessas duas respostas para uma simples pergunta. Eu pedi pro chat GPT me dar 5 ideias de vídeo pro meu canal no YouTube, em que eu falo sobre inteligência, sobre negócio, sobre produtividade e, é claro, inteligência artificial. E no modo normal do GPT, essas aqui foram as ideias que ele deu. Claro, aqui estão 5 ideias de vídeo pro seu canal no YouTube sobre inteligência. Dicas para aumentar a produtividade com IA. Como inteligência artificial está transformando o mundo dos negócios. A psicologia por trás da produtividade, desafios éticos da inteligência artificial, entendendo algoritmos de IA. Agora, olha a diferença quando eu faço a mesma pergunta para o GPT no modo Deus. Ele me deu ideias de títulos específicos como 5 estratégias infalíveis para memorização poderosa, a arte de aprender, como que eu absorvo informação rapidamente e decisões inteligentes ou processo de 4 passos para o seu sucesso garantido. E não só isso, ele também me explicou por que cada ideia é boa, mostrou o objetivo do vídeo e ainda como que eu poderia fazer para promover esse vídeo. E na verdade as ideias são tão boas que eu de fato vou testar elas. Você consegue perceber como a resposta não é só um pouquinho melhor, mas é ridiculamente melhor? O GPT no modo Deus é mais criativo, é mais analítico e simplesmente muito mais inteligente. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os 4 motivos por isso, 4 coisas que você precisa também fazer para ativar o modo Deus no seu chat GPT também. Mas primeiro, para me apresentar rapidamente, eu sou o Max Peters, eu sou CEO da Adapta.org, uma das principais empresas de inteligência artificial generativa do Brasil. E nossa missão é bem simples, é tornar as inteligências artificiais mais potentes e o ser humano mais inteligente. E é exatamente o que vai acontecer com você aqui quando você implementar as 4 ações que eu explico nesse vídeo. Mas primeiro, talvez você esteja se perguntando, né, por que modo Deus? É simples. Porque quando você ativar esse modo no seu GPT, ele vai fazer milagres. É claro que isso é uma brincadeira, uma metáfora, mas é porque para a maioria das pessoas, o GPT serve só para uma coisa, que é escrever. Pode ser escrever e-mail, conteúdo para o Instagram, mensagem de WhatsApp, mensagem para o cliente, proposta, assim por diante, né? Mas no modo Deus, ele vai passar não só a escrever, mas de fato a pensar, a raciocinar, a decidir, a executar e várias outras coisas que vão fazer você sentir que ele é milagroso. Mas por quê? Por que a resposta desse ChatGPT aqui no modo Deus é tão melhor que a normal? Bom, eu vou te explicar exatamente isso. Bom, a gente pode considerar que existem 4 coisas que vão influenciar o seu resultado, a sua resposta, né, que você tem do chat GPT. E a primeira delas, é claro, é o prompt, ou seja, aquilo que você escreve, aquilo que você pede para o chat GPT. Mas o que influencia mais não é apenas o que você pede no seu prompt, ou seja, as palavras que você usa e o nível de especificidade no seu pedido. Eu gosto de dizer que o que mais importa não é o que, é o quando você pede. E qual que é a diferença? Bom, vamos pensar nesse caso de produção de conteúdo, por exemplo. A maioria das pessoas que usam o ChatGPT costumam pedir alguma coisa como isso daqui, por exemplo. Me escreve uma legenda de post para o Instagram sobre X. Ou me ajuda a escrever um roteiro de vídeo de YouTube para o meu canal. E qual que é o grande problema de você fazer isso? É simples. Você está pedindo ajuda no momento errado. E olha, se a gente pensar no fluxo de trabalho que leva desde um conteúdo até ele ser postado numa rede social, ele vai passar por várias e várias etapas. Você começaria provavelmente com o seu objetivo, ou seja, por que você quer realizar aquilo. Daí então você passaria por diferentes ideias, você poderia ranquear suas ideias, escrever o roteiro, editaria e então lançaria aquele conteúdo. Pelo menos é isso que você deveria fazer. Isso vale a pena para qualquer tipo de trabalho que você está buscando fazer com a ajuda do ChatGPT. Seja escrever um contrato com a ajuda dele, seja criar um planejamento de marketing, aprender alguma coisa nova, analisar uma planilha. Tudo que você quer fazer começa primeiro com o seu objetivo, passa por vários passos até você chegar num resultado final. E bom, o grande problema é que as pessoas normalmente criam um prompt que já pede esse resultado final aqui pro ChatGPT sem pensar em todas essas etapas, essas partes intermediárias, sem pensar de fato, por exemplo, no seu objetivo. Por que você quer fazer aquilo? Por que você quer criar conteúdo, por exemplo? Por que você quer criar aquele post, aquele contrato ou aquele planejamento? Qual é o resultado final que você gostaria de obter com aquilo? Qual que é o seu objetivo? E é exatamente nesse começo desse trabalho, no seu objetivo, que
você deveria começar a pedir ajuda do ChatGPT e não lá no final dele, né? Por exemplo, para criar um conteúdo. A melhor coisa que você poderia fazer é justamente essa. Estou pensando em criar um conteúdo para promover meu serviço X. O que você acha da ideia? Me dê principais pontos positivos e negativos dessa ideia. Você pode usar esse tipo de prompt para literalmente qualquer coisa. Eu estou pensando em ação para resultado final. O que você acha da ideia? Me dê os principais pontos negativos e positivos dessa ideia. E bum, o GPT vai dar exatamente isso para você. Ele vai falar sobre as coisas que você provavelmente não estava pensando. E sabe o que acontece a partir disso? Você pode ir para a próxima etapa desse fluxo de trabalho. Nesse caso, por exemplo, poderia ser: o que é importante eu pensar em relação a essa criação de conteúdo? O GPT vai te falar de coisas que provavelmente não estariam na sua cabeça. Então você continua. Me dê 10 ideias de títulos chamativos pensando nisso tudo. E aí ele vai te dar já ideias completas de vídeos. E aí você pode continuar dizendo: pensando no meu objetivo e no meu público-alvo, ranqueie as ideias em ordem de maior chance de dar certo. E você pode continuar. Me dê 10 sugestões de começos fortes para esse conteúdo. Por exemplo, nesse caso aqui que a gente está mostrando, eu gostei da primeira frase. Então eu poderia simplesmente continuar e pedir para ele escrever: gostei da primeira frase, pensando nela, crie uma estrutura de vídeo de 10 minutos para esse conteúdo. E percebe também nesse ponto que eu peço a estrutura do conteúdo, ou seja, eu não faço o pedido final ainda. Porque outra regra que você precisa lembrar sobre o GPT é que quebrar tarefas grandes em tarefas pequenas sempre é melhor. Se você pedir um conteúdo inteiro, por exemplo, você vai perceber que ele vai ser preguiçoso, ele vai te entregar algo mais curto, algo mais raso, mas depois que você passar por todos esses pontos, todo esse processo com ele e pedir para ele te entregar uma estrutura de conteúdo, por exemplo, você até pode pedir depois para ele escrever cada parte dessa estrutura e vai ser infinitamente melhor do que se você tivesse feito isso logo de primeira, porque você usou o GPT para pensar junto com você. Ele vai ter mais contexto sobre tudo que você está realmente tentando fazer, que vai ser justamente tudo que você conversou naquele chat com ele. E o resultado vai ficar muito mais interessante. Tudo porque você começou com um prompt de começo, né? Ou seja, um prompt que funciona no começo de um fluxo de trabalho e não que já pede o resultado final dele. Faz sentido? E percebe que você pode fazer isso para qualquer coisa que você quer fazer com a ajuda do ChatGPT. Por exemplo, eu tenho um amigo que tem um time de vendedores e ele queria que eles melhorassem sua performance. E eu expliquei para ele que em vez de pedir, por exemplo, me dá um pitch de vendas aí, ChatGPT para os vendedores, ele simplesmente pode fazer essa pergunta para ele: preciso criar um processo de vendas para os meus vendedores. Quero que você me guie nesse processo, fazendo uma pergunta por vez e como resultado final da nossa conversa, eu quero ter um processo de vendas detalhado que explique como o vendedor pode realizar uma venda, desde a prospecção até como se portar, até incluir um lead no nosso CRM, até fazer follow-up, até fazer um fechamento de venda, etc. E pronto, o GPT vai começar a atuar como um guia para ajudar ele nesse processo de vendas. E você percebe que você pode usar essa frase para qualquer coisa. Como resultado final da nossa conversa, eu quero X. Você quer escrever um contrato? Você quer criar um anúncio? Você quer ajuda para contratar alguém? Começa pelo começo. Use o que eu estou chamando aqui de prompt de começo e você vai ter ajuda do ChatGPT no começo desse fluxo de trabalho e não no final dele. Então vai ser muito melhor. E essa é uma grande diferença que eu vejo como eu uso o GPT e como eu vejo outras pessoas usando. Por exemplo, eu estou escrevendo um livro sobre inteligência humana mesmo. Não tem um parágrafo do livro que foi escrito por GPT, mas tem vários parágrafos, tem vários capítulos, ideias que foram influenciadas por ele. Por quê? Porque ele me ajuda a debater sobre minhas ideias, achar ponto fraco, que vão tornando então o meu livro mais interessante, mais sólido. Eu consigo copiar e colar um capítulo no GPT, por exemplo, e perguntar para ele como você argumentaria contra esse trecho ou como você melhoraria esse trecho. Eu posso ir além ainda, por exemplo, e perguntar: imagine que você é Malcolm Gladwell, né? Como você avaliaria esse capítulo? E isso me leva também a um ponto importante em relação aos prompts. A maioria das pessoas acha que o GPT é uma ferramenta de escrita, mas escrever é só um dos quatro, né? Uma das 4 grandes funções que eu acho que o ChatGPT tem. Porque para mim ele funciona muito bem para ter ideias, fazer brainstorms, para aprender, para pensar e para escrever. E todas essas atividades podem ser ajudadas quando você usa principalmente um prompt de começo. E para lembrar, de novo, então, um prompt bom para você pensar é esse aqui, ó. Estou pensando em fazer ação para resultado. O que você acha? Então, beleza, a gente sabe que prompt é o primeiro fator que vai influenciar o seu resultado com o ChatGPT. Mas o segundo fator é igualmente importante e eu chamo ele de contexto. E contexto é basicamente toda a informação que o GPT usa para responder o seu prompt, mas que não está diretamente dentro dele. Por exemplo, dentro de uma conversa no GPT, você acaba criando um contexto para ele, né? Como, por exemplo, no exemplo que eu acabei de te mostrar. Quando você explica o seu objetivo e vai pensando em detalhe por detalhe na sua tarefa, como GPT, ele pode usar tudo isso que você conversou com ele como contexto. Mas
o real uso do contexto, um bom motivo para a resposta do GPT no modo Deus, lá no começo desse vídeo, ter sido tão melhor, é por conta desse botão escondido aí que eu tô te mostrando na tela, botão de contexto. E se você olhar novamente no exemplo que eu dou no começo do vídeo, pode perceber que o prompt foi do zero, com poucos detalhes. E mesmo assim a resposta foi bem específica, como se o GPT já me conhecesse, já conhecesse a Adapta, já conhecesse meu livro. Por quê? Porque eu usei contexto. Você pode pensar nele como uma instrução invisível que é enviada junto de cada prompt da sua conversa no GPT, que vai tornar todo aquele conteúdo único e específico para você, né? E nesse caso aqui, por exemplo, ele está ativado e pronto para ser usado. A gente pode ler aqui o contexto que eu usei para você entender. Você vai atuar como um ajudante de YouTube. Nosso canal do YouTube é o canal do nosso CEO, Max Peters. A ideia do canal é promover a Adapta e o livro do Max. Seu objetivo é ajudar com o planejamento desse canal. Quando você dá ideias sobre vídeos de YouTube, eu quero que você me responda dentro de uma tabela com as seguintes colunas. Um título chamativo para o vídeo, de acordo com as especificações do guia de títulos no PDF. O objetivo do vídeo, vender o produto X, aumentar a base de inscritos no canal, aumentar a lista de espera para o livro. Justificativa, explicar por que a ideia do vídeo é boa. E promoção, uma maneira criativa para promover o vídeo que leva em conta o conteúdo dele. E sobre a Adapta é o único lugar que você precisa para ter tudo necessário para usar a AI do melhor jeito possível. Assinatura de combinação de todos os nossos cursos, IA para marketing, IA para copy, IA para gestão, conteúdo, além de newsletter semanal e o Adapta GPT, a nossa versão do GPT com funções extras. Sobre Max, empreendedor serial, que teve 4 empresas, passaram de 10 milhões de reais de faturamento, Copy Experts, Transfer English, PTV e Adapta. Sobre o livro, se chama Inteligência Pragmática. A tese é que a inteligência é a capacidade de se estabelecer e alcançar objetivos. Para isso, existem 4 habilidades fundamentais que amplificam todas as demais habilidades. Focar, obter informações, solidificar conhecimento, transformar a memória de curto prazo para a memória de longo prazo e tomar decisões. Esse foi o contexto que eu usei para o GPT. E não é à toa que as ideias já foram muito melhores logo de primeira. Não precisa ficar explicando novamente quem eu sou, quem é Adapta e nada do tipo. Eu posso simplesmente vir aqui, apertar um botãozinho e eu vou ter um GPT focado em me dar ideias de vídeo pro YouTube. E claro, eu não sou limitado a esse único contexto. Eu tenho contextos para Adapta em geral, pro meu livro e até para minha vida pessoal. Por exemplo, assim, quando eu quero focar a minha conversa numa parte dessa vida, eu simplesmente vou lá, ligo o contexto e tenho as respostas muito melhores, como se o GPT já me conhecesse. Então você pode pensar já para você, que contexto você poderia criar? Eu sugiro no mínimo um para a sua vida profissional e uma para a sua vida pessoal. Mas você pode ter um contexto, por exemplo, para cada projeto que você está fazendo. Para criar um contexto, você pode inclusive, no final de uma conversa com o GPT, falar isso aqui. Resuma a nossa conversa de maneira que eu possa começar uma conversa nova, um chat do zero, mantendo o conhecimento que a gente discutiu aqui. Ele vai resumir para você a conversa e você pode então editar e usar aquilo como contexto. E o que é importante ter nesse contexto? Bom, qualquer coisa que possa ajudar o GPT a te dar respostas melhores, mais específicas. Por exemplo, no meu contexto de empresa, eu digo quais são os nossos produtos, qual é o nosso público-alvo, nosso mercado principal, o meu papel, nosso principal desafio atual e assim por diante, né? Assim eu consigo conversar em qualquer frente da empresa, desde ter ideia de produto até tomar uma decisão, sem precisar ficar explicando tudo para ele. Legal, né? A gente sabe então que prompt é importante, contexto é importante, isso vai influenciar o nosso resultado, mas antes de a gente ir para a próxima variável importante, eu queria te perguntar. Você sente que já vai ter resultados melhores vendo o que você viu até agora nesse vídeo? Se a resposta for sim, então você foi moralmente obrigado a dar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal para continuar ficando cada vez mais inteligente. É simplesmente o seu dever moral. Até porque esses vídeos dão um bom trabalho aqui para toda a nossa equipe, a gente só vai continuar fazendo isso se a gente perceber que você realmente está obtendo valor. Então agora, a única coisa que você precisa fazer é dar o like e se inscrever aqui no canal, beleza? E para continuar nossa formulinha aqui para ativar o modo Deus, a gente tem o que eu chamo de conhecimento extra. Mas o que é conhecimento extra? O ChatGPT foi treinado uma quantidade absurda de informações. Você pode imaginar que todas as informações que ele foi treinado estão dentro desse círculo aqui, tá? E quando ele vai gerar uma nova resposta, basicamente ele está buscando dentro de tudo isso aqui qual que é a resposta mais provável para sua pergunta baseado nesse conhecimento aqui. Então o que vai contar muito para isso? A frequência. Quantas vezes aquela informação aparece na base de treinamento dele. Por exemplo, você pode fazer um teste rápido para ver o que o GPT costuma dar de resposta. Você pode testar esses 3 prompts em 3 chats diferentes. Pergunta, quem foi o maior cientista do século XX? Qual a empresa de tecnologia mais influente? E qual é o livro mais famoso do mundo? E ele muito provavelmente vai falar Einstein, Apple e Bíblia, né? Simplesmente porque esses nomes são muito mais frequentes na sua base de treinamento. Mas isso também traz um problema. As respostas deles são mornas. Não necessariamente aquilo que é o mais frequente é o melhor. O McDonald's, por exemplo, é a rede de restaurante mais comum do mundo, né? Tem mais de 30 mil lojas, mas você não diria que é a melhor comida do mundo, né? O Baby Shark, por exemplo, foi a música mais tocada da história do YouTube, né? Tem mais de 10 bilhões de visualizações, mas você também não ia falar que é a melhor música do mundo. Por isso, para tudo que for importante, eu recomendo que você use conhecimento extra. Basicamente, a ideia é colocar dentro do GPT um conhecimento extra para ele levar em consideração na resposta dele. Como que você faz isso? Bom, usando a funcionalidade de subir um PDF no chat. Por exemplo,
Pro meu chat do começo aqui do vídeo, para quem me ajudasse no YouTube, eu simplesmente fiz o seguinte. Eu procurei no YouTube como escrever bons títulos para o YouTube. Eu baixei o melhor artigo que eu encontrei como PDF, eu subi esse artigo no GPT e daí eu pedi as 5 ideias. Então o GPT levou em consideração todas as dicas do artigo para me dar 5 boas ideias de vídeos, daí também os objetivos dele e como promovê-los, que eu usei no contexto. Lembra, né? Nada mal, né? Um outro exemplo para você ver. Eu queria que o GPT montasse um treino para mim, né? E eu sei que o Mike Matthews monta treinos muito bem. Então eu simplesmente fui no site dele, baixei um bom artigo como PDF, eu subi no GPT e eu pedi um esquema de treinos baseado na minha rotina. E claro, eu usei junto com isso um contexto que eu tenho falando da minha rotina. Então o GPT já leva em consideração essas duas coisas. E você pode perceber aqui no exemplo que ele não marcou treinos terça, sábado e domingo, que já são dias que estão ocupados. E o que mais você pode fazer então para subir um PDF, conhecimento extra? Bom, você poderia, por exemplo, conversar com vídeos no YouTube. E sim, eu tô falando conversar mesmo, porque você pode também pedir para resumir um vídeo, mas não é mais legal fazer perguntas diretamente pro vídeo? Para fazer isso é bem simples. Você pega a URL do vídeo, você vai pegar a transcrição clicando nesses botõezinhos que estão aparecendo aí para você, pode colar no Google Docs, baixar como PDF, você sobe o PDF e começa a conversar com ele. Por exemplo, segundo esse PDF, qual é o melhor jeito de estabelecer metas? Você pode subir PDFs específicos da sua empresa, você pode subir contratos que você quer analisar e melhorar, você pode subir artigo científico, qualquer coisa que venha de fora do ChatGPT que você possa usar para analisar, para resumir ou simplesmente para melhorar a resposta do ChatGPT, que nem eu fiz no exemplo do começo desse vídeo. Então beleza, a gente já viu 3 variáveis aqui, né? Prompt, contexto, conhecimento extra, e todas elas são multiplicadas por essa última variável aqui, que é a mais importante de todas. Porque não vai importar muito o prompt, o contexto ou o conhecimento extra que você estiver usando, se você estiver usando o modelo errado. E o que isso significa? Bom, é simples. Hoje o GPT tem 2 modelos. O 3.5, que é o gratuito, e o 4, que é o pago. E a diferença dos dois é completamente absurda. Na verdade, você pode ver como a própria OpenAI, a criadora do ChatGPT, faz para comparar os dois. O GPT-4 é mais inteligente, ele sabe de mais coisas, ele erra menos, ele tem mais conhecimento, ele tem conhecimento mais atualizado. E na verdade, todas as opções que eu mostrei aqui no vídeo estão disponíveis apenas no GPT-4. A possibilidade de subir conhecimento extra, né? Ou seja, os PDFs, a possibilidade de criar contextos, são features únicas do GPT-4. Hoje você pode comprar esse GPT-4 por R$ 1.200 no ano no site da OpenAI. Mas eu quero te mostrar um jeito rápido de conseguir de graça. A gente começou a Adapta.org como uma empresa de capacitação e cursos de inteligência artificial. A gente criou, por exemplo, o Masterizando o ChatGPT, um curso que a gente criou junto com o Magno Maciel, um brasileiro no time de pesquisa da OpenAI. A gente criou também, por exemplo, o Gestão com IA, justamente para ensinar gestores, líderes e empreendedores como usar a inteligência artificial no trabalho. A gente também criou, por exemplo, o Marketing com IA, para ensinar justamente profissionais de marketing, empresários, empreendedores, como usar a inteligência artificial no marketing, né? Seja para criar sites, para escrever copy ou para lançar o seu produto. A gente também criou o Copywriting com AI, para quem quer aprender a vender muito melhor com a ajuda da AI. E as pessoas simplesmente amaram todos esses cursos aqui. Na verdade, você pode entrar até no nosso Instagram ou no nosso LinkedIn para ver a quantidade de pessoas fazendo os cursos e elogiando eles. São literalmente milhares de pessoas aprendendo com a nossa ajuda como usar IA para não ficar para trás nessa revolução das inteligências artificiais e para ficarem mais inteligentes e mais produtivas. Até o Danilo Gentili, por exemplo, é um aluno nosso que gostou tanto que acabou virando embaixador da nossa marca. Eu aprendi a mexer no GPT com os cursos da Adapta. E nesse meio tempo a gente acabou criando uma ferramenta interna aqui pra gente, que é o Adapta GPT-4. Ele é basicamente como se fosse um clone do ChatGPT, mas focado no trabalho e que já funciona apenas com o GPT-4, ou seja, o mais inteligente. Isso porque a gente queria justamente ter algumas features que não existem nem no ChatGPT. Por exemplo, a feature de contexto que eu mostrei aqui para você, a gente criou isso antes mesmo da OpenAI ter o Custom Instructions, que é basicamente a mesma coisa, mas a diferença é que no Adapta GPT você pode criar vários contextos, quantos contextos você quiser, enquanto na OpenAI você pode criar apenas um contexto. A gente também criou uma biblioteca de prompts, por exemplo, para deixar mais fácil usar alguns dos nossos prompts preferidos. E então a gente resolveu testar o Adapta GPT com os nossos alunos e eles amaram. Até que a gente teve uma ideia meio louca, né, de quem assinasse a nossa plataforma de cursos receberia 1 ano de Adapta GPT-4 de graça. E deu muito certo. E por mais que seja meio arriscado financeiramente fazer isso, a gente está disposto
disposto a fazer esse investimento mais uma vez. Então eu não sei quando você está vendo esse vídeo aqui, mas você pode clicar embaixo dele e ver se a gente ainda está fazendo essa oferta, essa promoção. Em vez de ter que comprar cada um dos nossos cursos separadamente, no que poderia dar mais de R$5.000, você pode simplesmente optar pela assinatura anual da Adapta por R$ 99 mensais e receber todos os cursos que a gente já lançou, os outros cursos que a gente já está lançando e ainda receber o Adapta GPT-4 por um ano de graça. A inteligência artificial mais inteligente do mundo. É só clicar aqui embaixo no link da descrição ou no link aqui do primeiro comentário para ver se a gente ainda está fazendo essa oferta. Lembrando que todos os exemplos que eu te mostrei aqui nesse vídeo, né, do modo Deus do GPT, foram usando o Adapta GPT-4 e o Adapta PDF. Ou seja, o nosso Adapta GPT já roda na versão mais inteligente e tem todas essas features extras. E além de todos os nossos cursos e o Adapta GPT-4, pegando essa promoção aqui, a gente ainda vai te dar a nossa newsletter paga, que eu criei justamente porque eu estava cansado de ficar sendo bombardeado por notícias de AI e de ficar ansioso toda hora com tanta coisa acontecendo. Por isso, na Adapta, a gente criou um time que simplesmente fica de olho em tudo que está acontecendo no mundo da AI e uma vez por semana resume apenas o que realmente importa dentro de uma newsletter. E você vai receber ainda dentro dessa promoção o Adapta Flows, que eu vou mostrar rapidinho aqui para você. O Adapta Flows é basicamente um GPT, só que focado numa tarefa específica, e os nossos alunos amaram. Por exemplo, tem um flow que é para tomar decisões importantes, tem um flow que é para aprender alguma coisa nova, tem um flow que é para escrever contratos, tem flow que é para escrever anúncio, tem flow que é para escrever código, entre vários outros. E uma grande diferença do flow é que você justamente não precisa pensar no primeiro prompt. Você simplesmente responde a pergunta que o Adapta Flow faz para você, porque ele vai te guiar como se fosse um mentor mesmo, um sócio, um parceiro de pensamento ali. E não é à toa que a Adapta está crescendo tanto no Brasil. A gente tem aluno de todas as grandes empresas de tecnologia que você conhece, de vários escritórios de advocacia, de dezenas de agências de marketing, de softwares e até de influenciadores e criadores de conteúdo e até agências do governo. E outra coisa diferente é que os nossos cursos são rápidos, direto ao ponto e com aulas curtas de normalmente 5 minutos. E você pode ainda ver todo o material por texto se você quiser. Enfim, a gente nasceu realmente para ser a solução definitiva de inteligência artificial, para que ninguém fique para trás nessa revolução das inteligências artificiais. E você pode testar tudo isso daqui por 30 dias sem compromisso. E se por algum motivo você não ficar satisfeito, a gente devolve cada centavo investido. Então é só clicar no link aqui na descrição ou no primeiro comentário para ver se essa promoção ainda está rolando. E eu te espero dentro da Adapta também. E lembrando, dá também um like nesse vídeo, por favor, e se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdo como esse. E por fim, lembrando, os cursos novos que a gente lança na plataforma estarão disponíveis também para você assim que você entrar, como por exemplo o curso que a gente acabou de lançar, Imagens com IA. Então é isso, eu te espero dentro da Adapta, é só clicar no link na descrição ou no primeiro comentário e ver se essa promoção ainda está rolando. E até a próxima!